Paz do Senhor, irmãos, a todos vocês que me assistem e me acompanham aqui nesse canal. Eu estava me lembrando de uma palavra hoje que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 12, e que diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. E me veio a lembrança dessa palavra, né? Sede pacientes na tribulação. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? A palavra de Deus, ela é viva, fala ao nosso coração, nos orienta, né? Para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos, para tudo. E eu me lembrei dessa palavra porque eu estou passando duas situações na minha vida que têm pedido de mim muita paciência, né? E eu já compartilhei essa história com algumas pessoas e é interessante, né? Eu estou aguardando, estou fazendo um tratamento dentário e estou aguardando as minhas próteses ficar prontas, né? Isso tem demorado muito, mas muito mesmo. Eu estou nesse tratamento há mais de um ano e 3 meses para ser mais exato. É lógico que eu fiz a extração de alguns dentes, fiz um tratamento de canal, fiz umas obturações, algumas restaurações, enfim. Mas eu estou esperando, assim, até com uma certa ansiedade, ficar pronta as minhas próteses, né? E, na verdade, eu tinha expectativa de ficassem prontas no final do ano passado, porque eu iniciei esse tratamento no ano passado, em maio, e eu imaginava que em dezembro eu ia passar Natal, Ano Novo, com as minhas próteses novas e tudo mais. E foi chegando no final do ano, isso não aconteceu, eu percebi, né, que já estava ficando assim, muito em cima do prazo que eu tinha colocado para mim assim, como uma expectativa, e a minha expectativa foi frustrada. Entrou janeiro, fevereiro, enfim. E até agora, né, nós estamos aqui em agosto e ainda não ficaram prontas. E isso me causou, assim, sabe, de um tempo para cá, uma angústia, sabe, aquela, assim, até um certo desespero, uma demora tão grande para ficar prontas as minhas próteses. E uma outra situação também que eu tenho passado é com o meu carro, né, que meu carro quebrou. Meu carro quebrou no final de 2023, arrumei algumas vezes, não ficou bom, deu problema no cabeçote. E por fim, agora, esse ano, eu consegui um mecânico, né? Minha dificuldade de encontrar um mecânico honesto, né? Que fosse honesto comigo e que trabalhasse bem para entregar meu carro bem arrumado, para eu também poder usufruir dos benefícios de ter um carro, né? E finalmente agora, no mês de abril desse ano, coloquei meu carro nas mãos de um mecânico, né, um rapaz bacana, um servo de Deus, honesto, um bom profissional. Mas até agora meu carro não ficou pronto. Não digo que é por culpa dele, porque deu problema no cabeçote, precisou comprar um outro cabeçote, e aí entra um outro drama, né, de encontrar uma retífica, um profissional que tivesse um cabeçote, ou que tenha um cabeçote em boas condições para colocar no meu carro, enfim. E a gente está nessa saga aí, né, para resolver essa questão do carro. Até falei com ele hoje, e não depende dele, porque ele já encontrou um cabeçote com garantia, tudo, mas o rapaz da retífica de outra cidade, sabe, dá um prazo, não entrega, dá um prazo, não entrega. E essas duas situações na minha vida me fez lembrar dessa palavra que eu li para vocês aqui, né? Sede pacientes na tribulação. E é interessante que a Bíblia, ela nos orienta para a vida, mas quando você vem para a prática mesmo, não é tão fácil assim, né? De repente você lê um versículo desse, né? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Mas quando você
né, passa pela tribulação que você precisa exercer essa paciência, aí você precisa aplicar o próximo passo aqui, né, que a Bíblia orienta, na oração perseverantes. E nós temos que orar, né, para que Deus venha a dar vitória na nossa vida. Né, eu exemplifiquei aqui duas situações que eu estou passando na minha vida, né, no meu pessoal, no meu particular, não para falar mal nem da clínica que eu estou fazendo o tratamento, nem do mecânico, que por sinal é um irmão, um servo de Deus abençoado, mas para colocar duas situações práticas que muitas vezes vêm na nossa vida para querer nos desestabilizar, né, deixar nervoso, trazer essa tribulação. Mas na verdade essas coisas são uma oportunidade que nós temos para colocar em prática a palavra de Deus, né? Como diz aqui na oração perseverante, nós temos que orar para que Deus venha agir, né? Precisamos muitas vezes da nossa vida de um agir de Deus, porque são coisas que fogem ao nosso controle, né? Eu não tenho como eu fazer as minhas próteses, eu dependo do dentista, o dentista depende do laboratório que vai fazer as próteses, né? O mecânico não depende só dele, ele depende de um terceiro lá da retífica que vai providenciar o cabeçote, aí tem que ajeitar lá o cabeçote para mandar, para ele poder colocar, instalar no carro e fazer funcionar. Mas aí, sabe, nesse processo todo, onde um depende do outro, nós como servos de Deus, precisamos depender de Deus, né? E pedir que Deus venha agir em nosso favor, naquilo que nós não podemos fazer. Se eu pudesse fazer, eu já teria feito, né? Porque são duas coisas aqui que eu exemplifiquei para vocês que é muito demorada, né? E que traz muitas vezes angústia para o nosso coração, né? A questão dos meus dentes é ruim para mim porque eu preciso para sorrir, para comer, para falar também, né? Eu sou um pregador da palavra de Deus, muitas vezes, né, na igreja eu tenho oportunidade para ler uma palavra, mesmo para pregar, né? Então é importante para estética também. O meu carro para me locomover, eu tenho andado bastante de bicicleta, tem sido bom, né, para o exercício, eu sinto minhas pernas mais fortalecidas, mas quando está chovendo fica difícil. Esses dias eu fui na casa da minha mãe, tinha que ir com ela numa clínica, ela foi fazer um exame e eu me arrumei, né? Coloquei uma camisa, uma calça, tal, tudo certinho, e peguei a bicicleta. Quando eu saí da bicicleta, saí com a bicicleta, começou a pingar, começou uma garoa. Falei, ai meu Deus, tem misericórdia, segura essa chuva aí. E ficou assim uma garoa meio fraca, e eu, né, pedalando rapidinho para chegar na minha mãe logo, para não me molhar muito. Mas graças a Deus, Deus deu uma segurada e eu cheguei lá e deu tudo certo. Mas são essas situações, né, que a gente vai vivenciando e que são desafios na nossa vida, mas que Deus é poderoso para nos dar vitória. Essas duas situações que eu contei para vocês estão próximas de se resolver, né, graças a Deus. São situações que demoraram, mas que já estão próximas de se resolver. Conversei com esses dois profissionais aí dessas duas áreas que eu falei essa semana, e são situações que estão muito próximas de se resolver, graças a Deus. Mas houve momentos assim de muita angústia no meu coração, de eu ficar nervoso. Eu não cheguei a agredir ninguém, brigar com ninguém, mas sabe, me causar assim angústia no meu coração. Eu gostaria de assim deixar essa palavra para você, porque obviamente você tem sua vida, você tem outras situações, talvez você esteja passando por um momento de tribulação,
E quando vem a tribulação na nossa vida, a gente quer que passe o mais rápido possível, né? Os momentos bons são tão gostosos, né? A gente nem percebe o tempo passar, quando vê passa rápido, né? Assim, por exemplo, a gente trabalha a semana inteira, quando chega o fim de semana, né? Meu filho que fala, o fim de semana passa rapidinho, porque é gostoso, ficar deitado no sofá, assiste um filme, ou sai com os amigos, enfim, quando vê já é domingo à noite, aí tem que enfrentar a semana de novo, começa segunda-feira, e a vida é assim, quando vem uma tribulação parece que demora mais para passar. Mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus presente, que nunca nos abandona. Deus está conosco nos momentos de alegria, de felicidade, mas Deus está conosco também e principalmente nos momentos de tribulação, para nos fortalecer, para nos trazer paz na tempestade, né? Nós temos que ter paz, ter tranquilidade para passar por esses momentos. Então, o conselho da palavra de Deus que eu vejo aqui em Romanos 12:12, regozijai-vos na esperança, nós temos uma esperança, né, de um dia morar no céu com Jesus, de um dia viver a vida eterna. Essa é a nossa esperança, né, que isso vai muito mais além daquilo que a gente vive aqui nesse mundo. Essas coisas são passageiras, né? Mas aqui fala para nós nos regozijar na esperança, sermos pacientes na tribulação, né? Então, nesses momentos, a minha situação são essas que eu falei para vocês. E talvez você esteja vivendo outras situações, mas de tribulação. E aqui diz assim, na oração, perseverantes. Temos que orar, temos que ser perseverantes na oração. A oração onde nós levamos a nossa vida, os nossos problemas para Deus, para aquele que é o Deus dos impossíveis. A Bíblia diz que os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Então, nesses momentos, né, pelos quais nós passamos, que nós temos que ainda mais buscar a Deus em oração, para colocar na mão dele, né, como diz numa outra passagem, se não me engano em Efésios, né, colocando sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Quem cuida de nós é o Senhor. Quem cuida de nós é o Deus Todo-Poderoso. E ele é poderoso, né, para me dar vitória nessas duas situações que eu coloquei, para te dar vitória na situação, seja qual for que você esteja passando na sua vida. Mas o meu conselho é o conselho da palavra de Deus. Leve a Deus em oração, seja qual for a situação que você esteja passando, que esteja te causando tribulação. E experimente a paz de Deus em meio à tempestade, né? Eu fiquei nervoso, angustiado por um tempo, mas Deus trouxe paz ao meu coração. Eu me acalmei, eu me tranquilizei, eu comecei a colocar Deus em oração. Meu Deus, abençoa o mecânico, meu Deus, coloca as tuas mãos lá na clínica, no meu tratamento dentário, no laboratório, age nessa situação toda em meu favor. E Deus, ele é um Pai amoroso que cuida de nós e que tem o melhor para a nossa vida. E eu tenho certeza que ele tem o melhor para a sua vida também. Então eu quero deixar aqui para você um forte abraço. Eu quero fazer uma breve oração por você, para que Deus venha te tocar, te abençoar nesse dia, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, as pessoas que me assistem, me acompanham aqui nesse canal, cada uma tem a sua vida, tem os seus desafios, dificuldades, os seus problemas, as suas vitórias, as suas necessidades, e o Senhor sabe, o Senhor conhece. Eu quero colocar cada uma dessas pessoas, desses meus irmãos e irmãs que me acompanham aqui nesse canal, eu quero colocá-los diante do Senhor agora em oração e pedir para que o Senhor entre em favor da vida de cada um, concedendo vitória naquilo que eles precisam, meu Deus, que o Senhor possa agir em meio a situações de impossibilidade, onde o Senhor é o Deus dos impossíveis, Pai. O Senhor é o Deus de milagres, opera milagres na vida daqueles que precisam de um milagre nessa hora.
e assim eu tenho certeza que toda honra, toda glória, louvor e adoração pertence a Ti. O Senhor há de ser glorificado em cada uma dessas situações. Assim eu oro em nome de Jesus e já te agradecendo. Amém, Jesus, amém. Fica na paz do Senhor. Alegra o teu coração em Deus. Acalma o teu coração. Experimente essa paz maravilhosa de Deus em teu coração. E não só essa paz de Deus no teu coração, mas a vitória no desafio, naquilo que você precisa, o milagre no impossível, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Amém? Um forte abraço e que Deus te abençoe. Espero voltar aqui em breve para contar para vocês as minhas vitórias também. Amém? Deus abençoe.